Olá, boa noite a todos, a todas, a todos. Estamos aqui para mais um Grito de Encruzilhada. Hoje vamos receber uma pessoa muito especial. Vamos esperar aqui o pessoal entrar. Grace já está aqui, Kátia, Cícero, Iraci, Rosário, Júnior. Então, quando é que voltam as festividades? Não é? Nem me fale. Deixa eu. Caroline já está aqui, já está entrando. Olá, tá me ouvindo Oi, bem? Tá me vendo? tô sim. Você tá conseguindo me ver e me ouvir bem? Tô lhe vendo e ouvindo. Deixa eu só fixar o tema aqui, porque o pessoal vai chegando. Claro. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Já falo que já estou nervosa aqui na sua presença, então já desde antemão. Eu que agradeço, eu que agradeço. Deixa eu colocar o título aqui. Vão aí compartilhando, mandem para os amigos. É um tema muito importante, precisa ser conhecido por todo mundo. E nós sabemos pouco sobre o assunto, então a querida Carol aqui vai até nos inserir no contexto e mais essa luta tão necessária. Vão aí, dão um coraçãozinho para a live chegar longe, nosso grito de encruzilhada. Exu ficar feliz com vocês, não é? Senão já viu. Exu zanga, eu também. Fabiana Cosa está aqui conosco, Fabiana querida. Bom, nós estamos recebendo hoje, no nosso grito de encruzilhada, a advogada do eixo de segurança pública da Redes da Maré, cofundadora da associação A Elas Existem. Sigam A Elas Existem no Instagram, @A Elas Existem. A Elas Existem Mulheres Encarceradas. Nós vamos saber um pouco melhor do que se trata esse projeto. A querida Caroline Bispo é vice-presidente da Comissão de Direito e Socioeducação da UAB do Rio de Janeiro, e ela é especialista em criminologia pela PUC do Rio Grande do Sul e, principalmente, mãe da Maria Eduarda. Principalmente, mãe da Maria Eduarda. Seja muito bem-vinda, Caroline Bispo, e o pessoal vai chegando, vamos conversando, compartilhem. Ah, eu não fixei, peraí, não fixou o tema, tem que fixar, peraí, só um minuto. Tá bom. Vou beber uma água aqui para ficar menos nervosa. Isso, bebe uma aguinha. Nós vamos falar sobre encarceramento feminino e seletividade racial. E primeiro quero que você dê seu salve preliminar, seu salve, Caroline. Como assim? Dá uma saudação aí, um salve para o pessoal, se apresente. Ah, sim! Tá vendo, gente? Eu tô tão nervosa que eu tô até, ó, nem parece que faço live quase todo dia, só a presença. Te pedi só a bênção também para entrar, né? Ó, ficando nervosa, mas, gente, boa noite para todos vocês. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. A gente vai conversar um pouquinho sobre o meu trabalho, tanto da Elas Existem quanto de segurança pública na ONG Rede da Maré.
para passar um pouquinho essa visão para vocês do que nós tentamos fazer, mas principalmente um dos trabalhos fundamentais da Elas é que a gente seja ferramenta para que outras vozes cheguem. Então eu sempre fico muito feliz quando várias pessoas chamam qualquer integrante da Elas para poder conversar, bater um papo, que eu entendo que os nossos trabalhos se expandindo é uma forma da gente cada vez mais dizer que essas pessoas dentro do cárcere, elas existem e que elas vão sair de lá. E que se em algum momento foram condenadas, porque hoje a gente tem muita gente que ainda está esperando uma audiência, ainda está esperando ainda passar por um juiz. Então, muitas das vezes, muitas pessoas encarceradas ainda estão aguardando essa decisão. Mas ainda assim a condenação é uma condenação à privação de liberdade e não de dignidade. Então é sobre isso mais ou menos que a gente vai bater esse papo hoje. E mais uma vez agradecer, né, por esse convite incrível. Veio na pessoa da Kátia, mas desde já eu já estou agradecendo. Xangô abençoe a sua bênção. E não é, quer dizer, você trabalha com justiça, não é? Trabalha diretamente com as forças de Xangô. Eu fiz uma pesquisinha rápida, Caroline, e, quer dizer, dia 12/2/2020, nós tínhamos uma população carcerária de 773 mil presos, não é? Quase 1 milhão de presos em unidades prisionais e nas carceragens de delegacia. Nós passamos, né, nós estamos em terceiro lugar em população carcerária do mundo. A China tem 1,6 milhões e os Estados Unidos têm 2,1 milhões. Então nós temos a terceira população carcerária maior do mundo, motivo de vergonha, vergonha nacional, vergonha nacional. E o encarceramento, né, feminino, ele vem crescendo, né, nos últimos anos, assustadoramente. E eu penso que também por isso que o seu projeto é tão importante. E aí eu tenho duas questões iniciais. Como é que você foi, né, quer dizer... Certamente foi levada por Xangô, por Exu, por Inhansã, por Ogum. Mas como é que você foi... como é que você chega, né, quer dizer, até essa luta? Um pouquinho da sua história. E depois, não é? Por que a população carcerária feminina tem aumentado tanto? Tá, então vamos lá. Começando... a primeira coisa de tudo, eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, eu sou aqui do Rio de Janeiro, para quem não conhece, eu moro num bairro chamado morava, né? Me mudei há pouco tempo, num bairro chamado Guadalupe, que é bem pertinho de Madureira, Marechal, então todo mundo já ouviu falar, meu caminho é real de algum Inhansã, enfim. E aí, a minha família não tinha nenhuma pessoa formada na faculdade. E eu sempre quis ser advogada, E eu sou kardecista, e eu sempre dizia que aos sábados, a gente colocaria uma plaquinha no quintal de casa para eu dar consultoria gratuita. Isso foi o que me moveu durante toda a faculdade, para eu começar a trabalhar pensando em como eu podia ajudar outras pessoas. Porque eu não sou esse tipo de advogada que gosta de ir para audiência, de entrar no fórum, é esse tipo de discussão. Eu sempre quis levar o direito para as pessoas, eu sempre quis tentar tirar essas palavras difíceis, fazendo com que as pessoas entendessem que elas são sujeitas de direito. Então, a minha militância começou um pouquinho lá nas manifestações de 2013, e aí eu comecei como advogada das manifestações. Aí, logo em seguida, eu fui convidada para um projeto na OAB do cárcere à universidade. E aí foi o meu primeiro contato com o cárcere direto. E quando eu comecei a trabalhar, a minha tia, que é minha madrinha, madrinha da minha filha também, ela veio, sentou comigo e falou: você sabe que o meu irmão ficou tantos anos na cadeia, então para mim isso é muito importante.
Eu guardei aquelas palavras e ficou guardadinho no meu coração, não falei nada com ninguém e fiquei pensando o que eu poderia fazer, o que eu poderia fazer. Então, quando saiu um relatório aqui no Rio de Janeiro chamado Mulheres, Meninas e a Privação de Liberdade, é um relatório da Alerj, do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura. Ele tem, inclusive, para download no nosso blog, que é elasexistem.wordpress. Nesse relatório, foi o primeiro relatório de dados específico das unidades prisionais femininas aqui no Rio de Janeiro. Então, olha só, a primeira unidade prisional feminina foi em 1942. Esse relatório foi publicado em 2016. Então, olha só quanto tempo se passou até a gente ter um primeiro relatório voltado específico para as mulheres. E nessa apresentação, a gente descobriu informações como eram 4 absorventes por menstruação, o último horário de alimentação, o jantar, vamos dizer assim, era servido às 4 da tarde e a primeira refeição às 7 da manhã. E isso para mulheres grávidas, idosas, mulheres com problemas de saúde mental. Então, eu e uma companheira de lutas paramos para olhar, nos olhamos e falamos, a gente precisa fazer com que as pessoas saibam que elas existem. Porque os muros das prisões, eles não servem para manter aquelas pessoas lá dentro. Eles servem para que nós possamos esquecer que aquelas pessoas ali dentro. Nós, que eu digo sociedade, porque ainda vivemos nessa sociedade machista, racista e escravocrata. Então a gente acaba trocando as algemas. A gente troca as chibatas por 20 minutos somente de água liberada por dia. A gente troca para mulheres grávidas, independente do tempo de gestação, tendo que viver e conviver em um local insalubre, com pouca alimentação. Então, motivado a isso, eu e essa companheira, que hoje não faz mais parte da associação, criamos inicialmente uma página no Facebook para discutir sobre isso, botar material para a galera fazer download, ler, estudar. Começamos a pensar na produção de conhecimento também, como a gente poderia levar cada vez mais essas informações cada vez mais longe. Então, a gente começa a trabalhar dentro da unidade prisional. A gente pensa, não somos um grupo de caridade, mas quem tem fome tem pressa, não somos assistencialistas, mas a gente pode criar eventos onde mulheres falam, e aí a gente já quebra esse estigma que no direito, majoritariamente são homens e homens brancos falando, então a gente passa a chamar mulheres e majoritariamente mulheres negras, porque a gente entende como elas existem. E falar de sistema prisional ou falar de qualquer outro tema, a gente tem que levantar a bandeira do enfrentamento ao racismo como o principal e primordial. Então a gente passa, inclusive, a entender o quanto é necessidade de ter mulheres e mulheres negras falando nos espaços, nos eventos, discutindo isso cada vez mais, e a gente leva realmente a sério uma sobe e puxa a outra, de ficar realmente uma apoiando a outra, estar cada vez numa visibilidade que talvez a gente não conseguiria se a gente não estivesse se apoiando e se ajudando sucessivamente. Então a gente passa a criar esses eventos e nesses eventos a gente começa a arrecadar absorvente, papel higiênico, creme, itens de higiene, e aí a gente pega e com essas doações a gente consegue uma abertura para entrar dentro das unidades. Então a gente passa a fazer um trabalho dentro das unidades prisionais. Então a gente trabalha diretamente com as mulheres com problemas de saúde mental. Então a gente fica 1 ano e meio trabalhando com as mulheres aqui no Hospital Penal Psiquiátrico Roberto de Medeiros. E aí eu vou fazer uma pausa para fazer um comentário que tem essa nomenclatura de hospital penal psiquiátrico, mas as pessoas são tratadas como criminosas, de colocar a cabeça baixa, mão para trás, pessoas que sequer sabem. Pessoas que sequer sabem o seu próprio nome têm uma obrigatoriedade de ter uma rigorosidade porque ela é criminosa. Então, assim, ela não é vista no sistema como uma mulher com problemas de saúde mental. Ela é vista como uma mulher no manicômio judicial, uma criminosa. Elas existem, Pre. E eu sou super sua fã também. Desculpa, fiz a pausa aqui para falar que eu sou super sua fã. Super quero falar com você também. Enfim. E aí a gente passa a trabalhar com essas mulheres. Isso que a gente passa a trabalhar com essas mulheres, a gente percebe que a produção de conhecimento também é um ato político. Então, que a gente precisa dizer para as pessoas o que acontece ali dentro. A gente precisa entender que a gente precisa não só falar o que acontece, mas estar apoiando essas mulheres para que elas falem. Então, a gente passa a fortalecer essas mulheres.
Então, a gente trabalha dentro da unidade prisional e aí a gente monta um projeto para trabalhar com quem sai do sistema prisional, fazendo um curso de capacitação para as mulheres que saíram desse sistema prisional. Então, assim, a gente passa a analisar o quanto esse sistema ele é um... Como é que eu posso dizer a palavra? Ele acaba marcando vidas, não só naquele momento, mas para toda uma vida. Porque após aquela mulher sair dali, ela nunca mais vai sair da mesma forma que ela entrou. As marcas que são postas a ela dentro do sistema prisional, ela sempre vai carregar. Então a gente passa os últimos 4 anos a discutir sobre isso, trazer para as pessoas essas informações, mas mais do que isso também, agora em tempos de coronavírus, a gente entende que a nossa página no Facebook tinha 16 mil curtidas, e aí aqui no nosso Instagram era pequenininho, só tinha 2 mil, a gente quase não se movimentava, mas a gente passa a entender que a gente precisa levar as decisões judiciais de uma forma simples, de uma forma clara para as pessoas. Que agora, em tempos de Covid, quem estava no semiaberto pôde ficar em casa e não regressar para a cadeia, por conta de uma recomendação do CNJ. Só que como aquela pessoa ia entender qual é essa decisão? Como é que aquela pessoa ia entender se aquela forma de falar é uma forma, um juridiquês, como a gente disse, complicado? Defensoria Pública teve que ser fechado e o atendimento passa a ser online. Então, a gente libera o nosso WhatsApp para que uma advogada, uma enfermeira de saúde mental e uma assistente social, todos os dias, de 10 da manhã às 4 da tarde, possa atender a população que passou com orientação, fazendo encaminhamentos para os equipamentos públicos e, principalmente, tentando tirar dúvidas. Muitas das vezes, as pessoas só querem saber como está o seu processo. Então, assim, a Elas Existem, esse é meio que o panorama da Elas. Peço para que vocês depois olhem lá no nosso Instagram e na nossa página, que aí vocês vão entender um pouco melhor dos nossos trabalhos. Inclusive, a gente também trabalha com as adolescentes em conflito com a lei. E nas unidades masculinas, com as mulheres trans. Porque ainda hoje, as mulheres trans ficam em unidades prisionais masculinas. E, inclusive, uma coisa que eu sempre falo... E a gente vai começar a falar de dados agora, que é para falar um pouquinho sobre esse aumento, mas é muito louco que a gente só tenha dados do numerário de mulheres cis dentro do sistema prisional. A gente não tem hoje um numerário do carceramento feminino de mulheres trans. Então, assim, quando a gente fala, às vezes, muitas das vezes, sobre quanto tem aumentado o encarceramento feminino, é sempre importante a gente estar falando, inclusive, que são mulheres cis, porque as mulheres trans ainda estão invisibilizadas dentro desse sistema. E aí eu trouxe um número para bater um papo com vocês, que é só um minutinho, deixa eu abrir aqui para falar o número exato. Em 2010, a gente tinha 10.112 mulheres encarceradas. Em 2015, deixa eu passar aqui, só um minutinho, gente, para abrir aqui. Em 2000, a gente tinha 10.112 mulheres encarceradas. Em 2005, esse número ele salta para 20 mil mulheres, 264. Então, assim, numa fração de 5 anos, a gente já tem o dobro do numerário. Em 2010, esse número passa para 34.807. Em 10 anos, a gente já tem mais de 20 mil, o aumento de mais de 20 mil mulheres encarceradas. Em 2016, que é quando a Elas surge, esse número ele extrapola, e aí, como você falou, né, o encarceramento no total, somos hoje a 3ª população. No quesito encarceramento mundial, que mais encarcera. No quesito encarceramento feminino, a gente está subindo. Enquanto outros países estão descendo, o Brasil está o tempo todo subindo para alcançar uma marca que não deveria. Então, em 2016, a gente passa a ter 42.355 mulheres encarceradas. Então, assim, é um número muito assustador. É mais de 400% de aumento em 16 anos. E a gente acaba não falando sobre isso. A gente acaba não discutindo sobre isso. E aí, o que me torna mais assustador
é que em 2014 saiu os primeiros dados do Infopen, que são os dados do Departamento Nacional Penitenciário. Em 2014 foram colhidos pela primeira vez dados específicos sobre as mulheres cis dentro do sistema prisional. E olhando esses dados, eles foram publicados em 2015. Quando esses dados saíram, né, a primeira coisa que eu fui olhar foi sobre o perfil dessas mulheres. A gente fala bastante sobre serem jovens negras, com pouca escolaridade, mas eu queria muito ver lá o quantitativo de mulheres negras em cada estado. E isso eu tomei um choque e eu falo em todos os lugares, porque em 2014, no Acre, por exemplo, 100% das mulheres encarceradas eram de mulheres negras. E ninguém estava discutindo sobre isso. A gente está falando de um estado onde 100% das mulheres encarceradas eram de mulheres negras. E eu nem falei na época, quando eu comecei a falar sobre isso, o quanto esse dado era assustador, o quanto esse dado era extremamente alarmante. Eu nem peguei que na Bahia, nem discuti que na Bahia 92% das mulheres encarceradas. A gente tinha estado ainda com mais de 90%, sabe? A gente tinha o Ceará com 94%. E aí isso, para mim, se torna muito importante discutir que se está aumentando, mas está aumentando exatamente, a gente sabe exatamente aonde está aumentando. Que o encarceramento em massa, por exemplo, a gente não está falando de toda uma massa. A gente sabe exatamente quem é que a gente está prendendo, quem é que a gente está mantendo ali atrás das grades, né? E aí, quando esse relatório, segundo o relatório, é publicado com dados escolhidos em 2016 e publicado em 2018, eu faço um comparativo. Eu pego para olhar esse comparativo de estados e para mim se torna ainda mais assustador. No Acre, por exemplo, de 100% a gente mudou para 97%. Mas em compensação, no Tocantins a gente sai de 68% para 90%. A gente pula de 68% para 90% em fração de 2 anos. A gente tinha lá no Maranhão o número de 52% de mulheres negras encarceradas em 2014. Em 2016, esse número ele passa para 90%. A gente está saltando e cada vez mais encarcerando mulheres negras. E a gente não está discutindo sobre isso. Então, assim, quando elas vêm discutir sobre o encarceramento, levantando principalmente a bandeira do enfrentamento ao racismo, é uma forma da gente estar discutindo, inclusive, o quanto essa seletividade racial faz com que, e aí eu falo sempre sobre a seletividade racial e não penal, porque eu acredito que a prisão e essa seletividade, ela não acontece no momento que o guarda para e leva para a delegacia ou que o delegado decide se é usuário ou não. Ela acontece quando aquela pessoa ela não pode nem dar bom dia para o policial, porque ele sabe que aquele corpo não é um corpo aceitável de ter direitos. Quando determinados corpos podem fumar um baseado, batendo palmas para o sol na praia, enquanto outros sequer podem morar em territórios de favela, em territórios cuja situação pode estar próxima e não tem nada a ver. E a gente tem aqui no Rio um governador que agora foi destituído, que dizia o quê? Mirar na cabeça e atirar. Então a gente sabe quais são os corpos que podem ser afetados ou não. Então, assim, eu falei que eu ia falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho, sobre o que era a Redes da Maré. E a Redes da Maré é uma organização, e eu vou falar super rápido e já vou passar a bola para você, professor, porque senão eu vou ficar falando pra caramba, mas eu vou falar super rápido essa parte. A Redes da Maré é uma ONG dentro da favela da Maré, onde eu sou contratada para realizei o meu sonho de criança. Eu sou contratada para 3 vezes na semana prestar consultoria gratuita para os moradores em 4 favelas diferentes. Porque diferente das favelas aqui no Rio de Janeiro, a Maré ela é um complexo. Então são 16 favelas que formam o complexo da Maré. Então eu tô, né, semanalmente. Agora eu só tô em 2 por conta do tempo de Covid, né? Mas normalmente eu tô em 4 comunidades, tirando dúvidas, orientando. E também parte do meu trabalho é discutir a segurança pública.
discutir a segurança pública como não somente a violência, que a gente acaba colocando a polícia no lugar de somente repressiva, quando a polícia deveria também ser preventiva, de também pensar na segurança pública voltada para a educação, voltada para o saneamento básico, voltada para ajudar e auxiliar aqueles moradores, assim como eu falei, né, sobre dar o bom dia para o policial, esse polícia não entrar com o pé na porta na casa de morador, porque ele também é sujeito de direito. Apesar dos desenhos da cidade, né, fazer com que determinadas localidades não sejam vistas como partes da cidade. Então, o meu trabalho lá na Redes é discutir as operações policiais e, no Maré de Direitos, tentar levar para aqueles moradores a informação de que eles são sujeitos de direitos. Que esse direito que a gente discute tanto na televisão quanto no judiciário é para ele também. Então, eu acredito que eu expliquei um pouquinho das suas duas perguntas. Então, eu passo a bola para você. Bom, esses números, não é, Caroline? Eles são devastadores, não é? Quer dizer, eles revelam o verdadeiro show de horrores no qual se tornou o Brasil, né? Quer dizer, esses números que eu gosto muito, né? Quer dizer, a despeito de ser semioticista, de ser linguista, eu gosto muito dos números, eu gosto muito. Agora mesmo estou escrevendo uma matéria para a Carta Capital, analisando os últimos números do Atlas da Violência. Eu gosto muito dos números, eu adoro os números. Por quê? Porque o Ocidente adora número, né? E minimamente ele acredita em número. Então, pelo menos, os números, em alguma medida, eles são incontestes, não é? Quer dizer, eu acredito que seu projeto, né? Quer dizer, que a sua atuação e o seu ativismo é mais que necessário, porque de verdade, não é? Se cerca de 62% da população carcerária brasileira é negra, não é? Quer dizer, então, esse sistema escolhe quem ele vai encarcerar. Ele escolhe. E eu costumo dizer o seguinte, se você tem 62% de uma população carcerária negra, 62% de negros e negras encarcerados estão deixando 62% de brancos livres. É disso que se trata. Se cada de cada 100 jovens de 16 a 25 anos mortos violentamente, assassinados, 71 são negros, 71 negros mortos violentamente assassinados estão salvando 71 brancos. É isso que está na minha cabeça, né? Quer dizer, é uma questão lógica, né? Quer dizer, quando um negro... Porque o nosso sistema, você sabe disso melhor do que eu, ele gosta de bater, ele gosta de agredir, ele gosta de encarcerar, quer dizer, ele não gosta, não é, das existências, não é, humanas. Então, se um negro apanha, ele apanha no lugar do branco. Se uma mulher negra é encarcerada, ela é encarcerada no lugar de uma mulher branca. Se um jovem negro morre, ele morre no lugar de um branco. E aí tem outro número assustador, que nós temos 1.507 unidades prisionais ativas, e essas unidades prisionais ativas poderiam comportar 423.242 vagas. Só que nós temos o dobro de encarcerados, não é? Está me parecendo muito o navio negreiro que podia transportar um número de corpos pretos desumanizados e ele transportava, a historiografia diz isso, 3 vezes o número que ele podia trazer do continente africano para o Brasil escravocrata, não é? E aí parece que a gente cai aí nessa questão quer dizer, das refeições, da falta de higiene, não é? Quer dizer,
de condições mínimas, não é? De sobrevivência, não é? Sim. E eu achei um outro dado também, que você pode me ajudar com isso, que há um número significativo de mães encarceradas. É isso, Caroline? Sim, e aí, aqui no Rio, vou dar um exemplo aqui no Rio, tá? Aqui no Rio de Janeiro, a capacidade máxima de ter mulheres encarceradas e mulheres cis, que aí eu volto de novo naquilo que a gente já comentou, a gente não tem nem como precisar quantas mulheres trans estão nesse sistema, a gente teria uma capacidade aqui mais ou menos até 1.500, 1.400. Normalmente o que a gente tem é 1.800, 1.900. Só que o que acontece? Num universo onde as unidades, contando todas as unidades masculinas e femininas aqui no Rio, a gente tem 53 mil pessoas presas. Dessas 53 mil pessoas, se a gente fala que tem 2.000 mulheres, essas mulheres acabam mais uma vez se sentindo invisibilizadas. Porque nas discussões, quem é que vai levar, quem é que discute na Defensoria Pública? É uma mulher, seja mãe, seja esposa daquele rapaz que está encarcerado. Agora, quando um homem, eu sempre costumo dizer isso, quando um homem ele é encarcerado, aquela família ela continua unida. Que é a mulher que vai levar para ele a comida, os itens de higiene, que vai na defensoria pública, que de manhã acorda cedo para ir pegar a senha para entrar na unidade. Agora, quando uma mulher ela é encarcerada, quando uma mulher ela é presa, toda uma família se desestrutura. Porque aquele filho acaba tendo que ir para uma outra mulher. E aí é a mãe que acaba tendo que ir visitar, é a mãe que acaba tendo que levar os itens básicos para aquela mulher. Então, assim, nesse universo, a gente sempre acaba percebendo que o número de mulheres que acabam sendo afetadas pelo sistema de justiça criminal, ele é muito superior do que esses 700 que a gente acaba dizendo. Porque são mulheres que estão indo visitar, são mulheres que acabam sendo invisibilizadas quando tem outras mulheres encarceradas. Então, assim, o número das mulheres intramuros e extramuros que são afetadas de alguma maneira é imensamente grande. Foi por isso que a gente, no ano passado, percebeu que trabalhar com elas dentro do cárcere era extremamente importante. Utilizamos essa informação de que trazer para as pessoas que elas existem era o principal, fazer com que nós fôssemos ferramentas para que essas vozes alcançassem outros lugares era primordial, mas entendemos que trabalhar com as pré-egressas, aquelas que estavam para sair dos sistemas, aquelas que estavam para retornar à sociedade, se tornou mais importante ainda. Não é mais importante, né? Porque não tem como mensurar uma coisa com a outra, mas que também se tornou extremamente importante, melhor dizendo, porque é de alguma maneira auxiliar aquela mulher. Ela está 10, 15 anos presa, por exemplo, ela sabe para que serve uma UPA, o que serve uma clínica da família, ela sabe que na localidade onde ela existe tem o serviço de assistente social, que quando ela sair, se ela tiver que assinar, fazer a carteirinha, ela sabe para onde se dirigir, para onde vai ser encaminhada, ela sabe para onde vai tirar os documentos dela. Então, pensando nessas pré-egressas, pensando nessas que estavam para retornar, para sair da cadeia, a gente pensa em trabalhar já com essa população que está para retornar. Então, a gente entende que discutir que elas existem lá dentro, mas que elas existem também voltando a viver em sociedade, se tornou primordial para a gente. Uma unidade, como você me apresentou, né? Eu sou vice-presidente da Comissão de Direito Socioeducativo, que trabalha com adolescentes em privação de liberdade. Em 2016, eu fui numa unidade chamada JLA e ela tinha capacidade para 104 adolescentes. No dia que eu fui, ela tinha 416 adolescentes. Nunca mais aconteceu isso, teve uma decisão do Fachin, mas aquilo me marcou sobremaneira. Como é que a gente trata igual bicho, adolescente, e espera que a gente abra a porta e fale, pronto, vai lá viver uma vida de bem, vai lá ser um homem de bem, vai lá agora que o mundo é seu. Não é. A gente acaba minando já desde antes de sair. E aí eu volto para falar um pouquinho sobre o quanto as questões, o que eu falo sobre mortos ou encarcerados,
Ou o sistema e essa sociedade espera que você seja morto durante uma operação policial, que seja morto, seja em qualquer território de favela, território de periferia, ou que você simplesmente seja morto no fato de, no ano passado, foram 23 dias sem aulas por conta de operações policiais dentro da favela da Maré. Então, a gente está falando de, no segmento de 3 anos, o ensino médio, por exemplo, um jovem morador da Maré ficou 96 dias sem aula. Então, a gente já mina as expectativas de direito, a gente mina uma educação de qualidade, e aí, durante as operações policiais, a gente mata, inclusive, esse desejo de ter outras expectativas para a sua própria vida, ou a gente encarcera. Porque essa sociedade se espera da população negra, majoritariamente, é isso, que seja ou morta ou encarcerada. E olha só, eu estou pensando, né? Estou pensando um pouco aqui, né? Quer dizer, estou bastante. São questões, né? Lamentavelmente, são questões com as quais a gente não lida e acredita que, em alguma medida, elas estão distantes de nós, mas elas estão muito próximas. É certo que são questões que estão muito próximas, não é, de nós. E eu queria saber, muito embora eu saiba, não é, que você não possa, não é, falar pela justiça brasileira, mas qual é a sua percepção da justiça brasileira, Carolina, em relação a isso? A justiça brasileira entende que a população, não é, quer dizer, que encarcerar não é a solução, ou a tradição da justiça brasileira é essa, e ela não está nem aí, e esse é o papel que está designado para nós, sobretudo pretos e pardos? Então, a prisão ela deveria ser uma exceção, mas infelizmente ela é utilizada como regra. A gente prende, deixa lá, e depois a gente vê o que acontece. Tanto que a gente tem caso aí de pessoas que estão anos e anos esperando por uma audiência e muitas das vezes depois vai se verificar que são inocentes. Então, assim, a justiça, ela pensa, vamos prender e depois, se tiver que soltar, a gente solta e tá tudo bem. Quando, na verdade, não deveria ser assim. Aí, em São Paulo, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Dina Alves, que traz um artigo chamado Réis Negras Judiciário Branco. Ela faz uma análise de decisões de algumas mulheres negras encarceradas, como esse judiciário, que mais de 80% são de homens e homens brancos, julgavam essas mulheres. Então, assim, a gente já tem esse judiciário que é majoritariamente branco, majoritariamente de homens, e aí a gente pega e coloca nesse lugar. Como um homem, por exemplo, vai fazer um julgamento de uma mulher que furtou um pacote de macarrão? Ele não vai olhar na questão de insignificância ou no valor, as marcas que esse cárcere vai causar nessa mulher. Ele não vai pensar numa pena alternativa ou outros questionamentos ou outras situações, né? Ele vai fazer o quê? A gente prende, então a Preta está falando aqui, a Babi, exatamente. A gente prende se tiver indícios e faz com que a pessoa tenha que provar a sua inocência. Infelizmente, não é mais aquilo, até que se prove culpado. Infelizmente, a gente tem que provar que é inocente. Muitas das vezes acontece quando um jovem ele é morto. A família não tem direito nem de chorar. A família tem que provar que ele era inocente antes de qualquer coisa. Porque esse Estado, e principalmente esse judiciário, né, heteronormativo branco, ele acaba esperando isso. Ele acaba esperando que a gente prenda cada vez mais, que a gente encarcere cada vez mais. E aí, como você falou sobre o Atlas, né, da violência, no anterior, o Atlas da violência anterior, que tinha trago a informação que tinha reduzido o número de violência contra mulheres brancas e aumentado o número de violência contra mulheres negras. Aqui agora a gente percebe que diminui o número de homicídios de pessoas brancas para aumentar o de pessoas negras cada vez mais. Então, assim, esse Estado e essa sociedade espera-se isso da gente, né? Ou mortos ou encarcerados, e deixa lá que depois a gente
ver o que acontece. A Angela Davis tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é: a prisão se torna um meio de fazer com que as pessoas desapareçam, sob a falsa promessa de que também desaparecerão os problemas que elas representam. Essa frase, para mim, tem muito significado, que a gente está aprendendo cada vez mais, só que em nenhum momento não tem ninguém dizendo que está se sentindo cada vez mais seguro. Ninguém está dizendo que estamos prendendo, então está acabando com a violência. Não. Pelo contrário, a sensação de insegurança tem se tornado constante para todas as pessoas e principalmente para as pessoas negras. Aqui no Rio a gente tem passado por vários perrengues, né? Assim, eu acho que nacionalmente conhecidos as questões que assolam o estado do Rio de Janeiro com relação às violências, com relação ao nosso governo. Então, assim, infelizmente a gente ainda tem esse judiciário que é prender e depois pensar. Agora eu vou voltar lá um pouquinho na nossa conversa, né? Porque me interessa de perto também, é um outro assunto que me interessa. Né? Quer dizer, eu sou um ativista em diversas frentes. Um ativista de candomblé, professor, e LGBTQIA+. E, inclusive, tem que fazer um ativismo dentro do terreiro, né? Que deveria ser um quilombo. Mas, quer dizer, o Estado colonial é tão poderoso, a cristãocracia ela é tão intensa que, inclusive, eu tenho que fazer um ativismo, não só de dentro para fora, mas de fora para dentro. E aí vai a minha questão, né? Quer dizer, como é que a gente... como é que o encarceramento lida, não é, com a transexualidade? Não há nenhuma possibilidade de uma mulher trans ser considerada, né, como ela é de fato, uma mulher, não é? Quer dizer, estar junto às mulheres. Como é que isso, você que tem essa vivência mais próxima, Caroline, é alguma coisa que me interessa também saber. Então, a gente está tentando, há uns 2 anos, ganhar um edital, que é um projeto para a gente tentar, não é chamado Cores do Cárcere, é para a gente tentar fazer um mapeamento de quantas são essas mulheres trans dentro do sistema e também de toda a população LGBTQI+, e por que são essas definições, por que tem que ir para aquela unidade específica, qual é o momento e por quê, né? A gente tem uma normativa. Eu não sei se ela é nacional, me deu um branco agora, mas existe uma normativa, pelo menos aqui no Rio, mas eu acho que também é nacional. Desculpa, gente, me deu um branco real. Mas essa normativa permite que se escolha para qual unidade se quer ir. Em tese, as mulheres trans poderiam escolher para qual unidade elas querem ir. Aqui no Rio, eu conversei com algumas lá em 2016 e no ano passado, e aí elas falaram que foi perguntado, uma delas, né, apenas uma delas só, que me disse que tinha sido perguntado para ela se ela queria ir para uma unidade feminina. E aí todas elas tinham me dito, todas as outras tinham me dito que em nenhum momento elas preferiam estar na unidade feminina pelo seguinte: na masculina elas podem ter a visita íntima, elas podem ter os seus maridos, os seus companheiros, elas podem trabalhar, fazer o trabalho de prostituição e ganhar um dinheiro, quando se elas fossem para uma unidade feminina, elas sequer poderiam ter relações sexuais. Porque as mulheres, pelo menos aqui no Rio, das 6 unidades prisionais, somente uma tem o parlatório permitindo visita íntima. Então, assim, a gente já corta aí já o fato de não ter relações sexuais, né? A gente já está minando mulheres, colocando a não sexualidade, inclusive para as mulheres como um todo, né? E um outro fator elas sempre me falaram, se na rua, livre, qualquer problema, já discutem se a gente vai entrar num banheiro feminino, você imagina numa cela fechada com essas mulheres, qualquer discussão, a culpa vai ser nossa, e a gente vai tomar parte disciplinar sem a gente ter nem criado o caso, porque vão dizer que somos mais fortes, vão dizer, podem arrumar outras confusões e tal. Então, assim, as que eu conversei aqui no Rio,
Elas estavam em unidade masculina, muitas falaram que prefeririam estar numa unidade masculina, porém, eu penso, e aí nós delas existem, que deveria se ter uma política pública diferenciada e pensada para essas mulheres. Pensada principalmente que não é assim, oi, vou pegar você, vou jogar numa unidade feminina rosa e tá tudo bem. Não, não é assim. É pensar em toda uma estrutura também de cuidado que eu digo de acolhimento. Se a gente está tentando fazer com que essas mulheres regressem para a sociedade, pensando que elas não voltem para o cárcere, pensar em maneiras de ter cuidado com essas pessoas também, né? E cuidado, eu digo, tão somente a identificação, por exemplo, de identificar que ela precisa de ter um acompanhamento, porque ela já fazia um acompanhamento aqui fora. Pensar que essas mulheres têm especificidades que são diferenciadas e que merecem uma atenção devida. Então, assim, reunir essas informações e discussões sistematizando num projeto faz muito sentido também, assim. Hoje a gente não tem tantas informações com relação à população LGBTQI+, só que a gente tem um grupo, né, Elas Existem, que está trabalhando voltado só para isso. Até, inclusive, a gente tem às sextas-feiras um grupo de leituras LGBTQI+, chamada Partido Pajubá, onde a gente está discutindo alguns textos e estamos principalmente trazendo as notas técnicas e algumas outras informações voltadas para trazer luz também, as informações de como essa população vive dentro do cárcere e é também invisibilizada e esquecida. Que aula, Caroline, que aula, né? Quer dizer, como nós não sabemos nada, né, sobre tantos problemas, não é, brasileiros, né, não sabemos mesmo, essa é a grande verdade. Eu estou saindo daqui, quer dizer, tomei uma aula sobre o encarceramento feminino no Brasil. Nós não sabemos, essa é a grande verdade, e também por isso que essas conversas são tão importantes. E eu queria saber, nós já estamos indo, foi uma conversa deliciosa, e aí voou, né? Quer dizer, conversa boa, passa muito rápido, mas a gente tem um tempinho ainda temos um tempinho. Eu queria saber se você sabe, eu sou babalorixá, não é? De candomblé, Naguquetu, sou de família de candomblé, sou uma autoridade civilizatória de matriz africana, e há pouco tempo eu tive um filho encarcerado. E ele, né, quer dizer, logo nos mobilizamos para que eu, na condição de sacerdote, fizesse a visita, mas ele pediu que eu não o visitasse, porque ele poderia ser estigmatizado na prisão, né, porque eu iria de babalorixá, né, quer dizer, iria na condição sacerdotal. E ele pediu, tanto que acabou não acontecendo, porque ele acabou, eu atendi, né, respeitei esse pedido, e ele não saiu evangélico, continua de terreiro, não virou, não se converteu, e resistiu bravamente, e saiu ainda de terreiro. E você tem dados sobre religião? Como é que é isso? Você tem alguns dados? Você que também já vi que você gosta dos dados como eu. Como é que é isso, Caroline? Então, eu vou falar, eu não ligava muito para os dados. Até eu ouvi o Silvio Almeida me dando um esporro, falando que a produção de conhecimento é um ato político e que eu deveria sim escrever, falar. E aí eu fui começando a, é verdade, eu preciso analisar, eu preciso colocar, eu preciso fazer com que as pessoas saibam de dados específicos mesmo. Porque, como você falou, né, assim, a gente não tem muita noção das coisas, mas quando a gente sabe número chama atenção. Um número faz com que todo mundo consiga entender que de 16 anos a gente passar de 10 mil para 42 mil, isso é assustador. Então, assim, esse número já nos ajuda. Aqui, eu gosto muito de sempre estar falando aqui no Rio, porque eu sempre fico um pouco preocupada de estar falando de outros lugares, né? Apesar de ter entrado em 14 unidades prisionais desde 2016 até hoje, eu entrei em 14 unidades prisionais.
em 8 unidades socioeducativas. E tudo que eu vi, sempre que eu vi, a igreja evangélica tem uma influência muito grande, além de uma autorização ainda mais rápida. E aí eu não estou falando isso nesse atual governo bolsonarista. Estou falando isso que já vem historicamente falando já desde muito tempo. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem, inclusive, um único grupo que é de Umbanda, que é o da Mãe Flávia, que eu super acabei de esquecer o nome, já estou pedindo desculpa desde agora, mas que a Mãe Flávia faz esse trabalho de tentar levar outras discussões para dentro do sistema prisional. Nós fazemos sempre uma capacitação de turbante para começar a discutir e tentar levar um pouco de informação, porque a gente nunca conseguiu autorização formal para trabalhar com essas mulheres. Então, assim, a gente sempre conseguiu informal. Aqui no Rio, a gente tinha, no ano passado, 49 igrejas evangélicas autorizadas a entrar nas unidades prisionais. E um único grupo de matriz africana para levar também oficinas e capacitações. Então, a gente já vê essa desproporcionalidade. A igreja ela está quase todos os dias, além de quase todas as unidades prisionais ter a sua própria igreja evangélica dentro da unidade prisional, mas em compensação a gente tem a autorização aqui no Rio, por exemplo, para trabalho de matriz africana uma vez a cada 15 dias, 2 vezes no mês. Então a gente já percebe aí o quanto essa intolerância ela é extremamente, ela é expressiva, né? E aqui também, lá em 2018, quando eu ia conversar com todos os diretores, eu sempre via uma Bíblia e um livrinho do Bispo Macedo em cima da mesa dos diretores. Então, assim, por aí você já vê o quanto a autoridade acha que a autoridade dela, inclusive, é nessa autoridade religiosa, né? É muito complicado, né? Muito complicado, Casa do né? Perdão. Aqui, ó, alguém disse aqui, ó, Mãe Flávia Pinto, da Casa do Perdão. É essa matriz, essa a que trabalha aqui no Rio. Muito, muito complicado, né, Caroline? Que, mais uma vez, a gente vê também em termos religiosos essa mesma seletividade racial, não é? Quer dizer, e a farsa, não é? Quer dizer, a farsa da laicidade, né, que está posta, né? A farsa da laicidade, não é? De fato, não começou agora, né? Quer dizer, esse problema não é um problema dessa era bestial, não é, que estamos enfrentando. E já no primeiro pleito eleitoral da presidenta Dilma, ela teve, para conseguir se eleger, fazer uma carta, ela teve que consignar uma carta dizendo que não tocaria em assuntos de identidade de gênero, de sexualidade, de aborto, que ela não tocaria, quer dizer, a cristãocracia, não é? Quer dizer, ela se coloca de tal maneira. E, bom, mas eu também penso que tem a ver, não é, com uma ausência do Estado, quer dizer, o Estado ele não atua devidamente. Também eu também não vou fazer o ingênuo aqui, porque é uma coisa que eu não sou, muito embora eu não seja cristão e tenha bastante problemas, não é, com essa religião, muitos problemas mesmo, mas eu não vou fazer o ingênuo, né? Quer dizer, a gente está lidando com um Estado mínimo que não cumpre o seu papel, e aí a gente acaba tendo, né, doutor Edio diz isso, a gente acaba vendo as instituições públicas terceirizando, não é? O que ela deveria fazer, mas terceirizando para outras instituições religiosas, né? Acaba terceirizando para outras. Eu vou dar um salve aqui, tem Tatiana Anjos, Pai Marconi está aqui conosco, Mai Temporina, Xangô abençoe sua bênção, mamãe está aqui também, minha mãe, a Lorixá Joésia de Oiá, Pré Ferreira, vem para o grito, hein, Pré? Já estou convidando aqui. Samanta Flores, Samanta Flora Terapia, Cíntia, Sandro,
Tatiana Anjos, Kátia de Xangô, que fez a ponte. E vai ficar salva aqui, essa live vai ficar salva, né, para a gente assistir outras vezes, eu também, porque Caroline Bispo é professora também, né, porque ela tem uma fala professoral. Eu adorei, porque ela agora gosta dos números, eu também, eu gosto muito dos números, porque os números, eles chamam atenção, é isso, porque os números chamam atenção. E eu quero agradecer, né? Estamos terminando esse ebó epistemológico, esse grito de encruzilhada. Vamos juntos levar esse ebó para a encruzilhada. Que as pessoas possam ter, antes de qualquer coisa, antes de ter religião, antes de ter privação, que elas possam continuar tendo, não é? Quer dizer, a garantia constitucional da dignidade humana. É disso que se trata, não é? Quer dizer, o Estado precisa garantir a dignidade humana e nós não podemos naturalizar esse tipo de tratamento às nossas existências expandidas. Deixe seus recados finais, Caroline. Muito obrigado por você estar conosco. Nós temos 4 minutinhos. Tá, super rápido. Gente, então, como eu disse, eu estava super nervosa, mas eu me senti muito à vontade, então fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. O meu Instagram é carolbispo00. Então, se vocês quiserem me seguir, irem lá. E o da Elas Existem é A Elas Existem. Em tempos de pandemia, e aí só para finalizar mesmo, a gente pensa que está todo... A gente não, né? Porque nós sabemos exatamente que não estamos no mesmo barco. Então, todo mundo acaba discutindo muito se estamos ou não no mesmo barco. Eu queria dizer que vidas negras importam não só quando elas tombam ao chão, que vidas negras importam todos os dias e diariamente. E que hoje a gente tem estados com mais de 90% de mulheres negras encarceradas. A gente tem mais de 70% de pessoas presas provisoriamente. Então, pode não ser uma militância sua, ou da sua casa, ou da sua família, mas é uma discussão que deve ser nossa, de todo mundo, como sociedade. E principalmente para a gente, de alguma maneira, acabar com esses amarras, acabar com essas algemas, trazendo as informações e trazendo luz a essas questões. Então, assim, muito obrigada, estou muito feliz, curtam a nossa página, um super beijo. Preta, para mim foi uma honra também te ter aqui, fiquei mó nervosa de você comentando toda hora aí. E é isso, gente. Tem uma vaquinha online que a galera fez, eu acho que já colocaram o link aqui embaixo. E a gente é muito grata por todas as ajudas. E como eu disse, entendemos que não somos um grupo assistencialista, mas quem tem fome tem pressa. E se de alguma maneira a gente pode ajudar, então a gente vai tentar fazer. Então era isso. Um beijo, boa noite, gente. É isso, um beijo. Quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Que Exu nos ouça, que Exu nos abençoe, que Exu nos veja com bons olhos. Tiffany, querida, obrigado por estar aqui. Professora Cibele, Sandro, um grande beijo. Caroline Bispo, saúde e vida longa a você e que possamos seguir juntos nestas lutas tão necessárias. Quem tem fome tem pressa. Laroye, Laroye Exu. Laroye, Exu é Mojubá. Laroye.